Se eu pegar esse 518, vim aqui na barra onde mostra a célula que eu estou selecionada e colocar aqui A518, dou um Enter. Veja que ele vai lá para a linha 518 desta base de dados, que é a linha onde contém o maior valor, que é o valor de 99. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos dar continuidade à nossa série aqui do canal e vamos aprender mais sobre a função corresp. Já vimos esta função corresp com outras funções nas outras videoaulas que ela pode ser muito útil utilizando ela com outras funções, alinhando ela dentro destas funções. Vamos aprender algumas dinâmicas com essa função corresp e como ela pode ser útil quando nós a alinhamos sempre com outras funções. Aqui eu estou com uma base de dados, primeiramente com alguns números, para nós descobrirmos aqui o maior número dessa base de dados e em qual linha ele está localizado. Então eu tenho alguns números aleatórios, aqui de 1 até 100, tem vários números aleatórios. Se eu clicar aqui em qualquer célula, segurar Ctrl setinha para baixo, pode ver aqui que tem 1000 linhas nesta base de dados. Então eu tenho 99 números dentro desta base de dados, porque eu tenho o meu cabeçalho. Vamos relembrar aqui a função corresp para nós localizarmos aqui dentro desta base qual que é o maior número ou aonde ele está localizado. Vamos pegar qualquer número aleatório aqui, digamos que eu quero 73. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl Shift V para colar ele aqui e utilizar a função corresp. Coloco igual corresp. Lembrando, se não aparecer a sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Primeiro critério, chave de pesquisa, é o número 73 que eu tenho aqui em cima, ponto e vírgula. O intervalo que eu quero pesquisar vai ser na coluna A, posso selecionar toda a coluna. Lembrando aqui, para eu pegar a linha exata que está dentro desta base de dados, o número 73, eu tenho que pegar sempre desde a primeira linha, desde a linha 1 até lá no final, que assim eu vou conseguir localizar a linha exata. Caso contrário, eu teria que pegar este número que ele vai trazer aqui para mim e posteriormente somar com a quantidade de linhas que eu tenho aqui no cabeçalho. Vamos fazer isso. Eu vou pegar primeiro toda a coluna. Pego a coluna A, só seleciono a coluna A, ponto e vírgula. O tipo de pesquisa. É importante aqui no tipo de pesquisa, para você verificar o tipo de pesquisa dentro de sua sintaxe, é o método de pesquisa. Que ele já é padrão, então se eu omitir este número, ele vai ficar como que é padrão. Ele encontra o maior valor menor que ou igual à chave de pesquisa. Então, vai pegar aquele valor exato. Quando o intervalo é classificado em ordem crescente, nós temos que ter este intervalo em ordem crescente, de A a Z, para nós conseguirmos localizar com este padrão, omitindo esse critério de sua sintaxe. Se eu colocar o número 0, ele encontra o valor exato quando o intervalo não é classificado. Importante nós sempre colocarmos o número 0 para ele localizar, porque geralmente as bases de dados elas não estão classificadas. Raramente aí alguma base de dados você vai classificar. Normalmente você vai adicionando os dados ali e acaba esquecendo ou não precisa fazer a classificação. Vamos colocar o número 0 aqui dentro e dou um Enter. Veja que ele trouxe o número 8. Se eu verificar aqui na linha 8, está o número 73. Se eu colocar o número 33 aqui, ele vai trazer 7, porque o número 33 está na linha 7. E agora, no outro método ali, caso eu pegue a partir da minha base, excluindo o cabeçalho, ou caso eu tenha mais linhas acima da base que eu quero fazer essa pesquisa, vou colocar o número 1, que vai iniciar a partir... Número 2, na verdade, que vai iniciar a partir da linha 2. Dou um Enter. Ele me trouxe o número 6.
Se eu pegar o número 33 aqui dentro, ele não está na linha 6, ele está na linha 7. Se eu fizer desta forma, eu tenho que somar aqui no final a quantidade de linhas que eu tenho de cabeçalho ou vazia ali em cima desta base que eu quero fazer essa pesquisa. Neste caso aqui, como eu tenho uma linha no cabeçalho, eu colocaria aqui mais 1. Dou um Enter. Aí sim, ele vai trazer a linha correta, que é a linha 7, onde eu tenho o valor de 33. Outra dinâmica que nós conseguiríamos fazer é eu localizar dentro desta base qual que é o maior número que eu tenho aqui dentro e verificar a linha que eu tenho este determinado número. Eu vou pegar aqui rapidinho, vou aplicar um filtro e vamos organizar em ordem decrescente, do maior valor para o menor. Veja que o maior valor que eu tenho é o número 99. A gente vai localizar esse número 99 dentro desta base para verificar qual é a linha que ele se encontra. Então, eu vou voltar aqui antes do filtro, dou um Ctrl Z para voltar e vamos localizar. Para nós localizarmos ele, eu preciso saber qual que é o maior valor. Aqui a gente já sabe porque a gente classificou. Mas se eu tenho aqui uma base com esses números aleatórios ou valores que nós temos aí, comissão, vendas e afins, eu consigo verificar qual que é o maior número, qual que é o maior valor que eu tenho dentro dessa base e verificar qual é a linha que ele se encontra. Vamos colocar aqui igual corresp a chave de pesquisa. Na chave de pesquisa, eu quero verificar qual que é o maior valor que eu vou ter dentro dessa base. Para nós localizarmos isso, eu tenho algumas funções. Eu tenho a função aqui, máximo, que ele retorna o valor máximo em um conjunto de dados numéricos. Então, se eu tenho valores dentro de uma coluna, aqui dentro dessa base, eu vou localizar qual que é o maior valor desta base. Aí eu já vou ter a chave de pesquisa para a função corresp. Na função máximo, eu vou selecionar aqui esta base, fecho os parênteses, ponto e vírgula. O intervalo que eu quero fazer pesquisa também é na coluna A. Ponto e vírgula. Tipo de pesquisa, colocamos 0. Dou um Enter. Ele trouxe 518. Se eu pegar esse 518, vim aqui na barra onde mostra a célula que eu estou selecionada e colocar aqui A518. Dou um Enter. Veja que ele vai lá para a linha 518 desta base de dados, que é a linha onde contém o maior valor, que é o valor de 99. Conseguimos, então, descobrir qual que é o maior valor dessa base e a linha que se encontra esse maior valor para nós irmos mais rapidamente para esse valor. Eu tenho aqui uma base de dados com valores, nomes de pessoas, data, e-mail. Eu consigo localizar esse valor e, posteriormente, fazer algum contato ou alguma tratativa que eu preciso referente a este maior valor desta base. Uma dinâmica bem interessante com a função corresp, além de conseguir alinhar ela com diversas outras funções, como nós já vimos em outras videoaulas. Mais uma dinâmica que nós conseguimos fazer com a função corresp, eu tenho aqui em outra página essa base de dados, onde eu coloquei data, nome, valor, comissão. O que eu quero fazer nessa base de dados é localizar um determinado nome dessa base de dados, ir para aquela linha em questão. Quando eu selecionei o nome, eu quero ir para essa linha para eu fazer alguma tratativa. Ver a data que foi feita essa venda ou ver quando que foi pago a comissão, o valor desta comissão. Eu consigo fazer também com a função corresp, alinhando ela dentro de outras funções. Aqui em cima eu coloquei encontrar, onde nós vamos fazer uma validação para o nome. Para fazer a validação, você já sabe, vem aqui em cima em inserir, venho aqui em lista suspensa para fazer esse menu drop-down. Clicando aqui, vai aparecer no canto direito da minha planilha a regra de validação de dados. Aqui na regra de validação já vai ter o intervalo. Aqui no critério vou selecionar menu suspenso de um intervalo, pois eu vou selecionar esse intervalo. E aqui onde que vai referenciar o intervalo que eu quero fazer o menu suspenso, eu vou pegar lá a coluna B.
A coluna B a partir da linha 6 até lá no final. Posso colocar aqui dentro manualmente. Da coluna B a partir da linha 6, 2 pontos, até o final da coluna B. Posso clicar aqui em opções avançadas, que eu gosto de colocar somente seta, e venho aqui, opções avançadas, coloco como seta e clico em concluído. Posso fechar essa regra aqui de validação de dados, e agora eu já tenho uma validação dentro da minha planilha, onde eu consigo selecionar o nome que eu desejo. Eu quero aqui a Sônia. E a partir aqui da Sônia, eu quero que gere aqui um link para eu conseguir ir lá para essa linha. E eu conseguir ver a comissão, ver a data que foi feita, consigo fazer várias dinâmicas. Para nós entendermos como que funciona um link para uma área, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar a Sônia aqui, vou vir localizar ela dentro desta base de dados, está aqui ó, a Sônia. Clico com o botão direito, eu vou lá embaixo em ver mais opções da célula e eu vou gerar um link para esta célula. Clicando aqui, ele vai copiar para a nossa área de transferência o link dessa área da planilha. Então, um link para esta célula que está selecionada. Eu vou colar aqui, vamos colar aqui em cima do cabeçalho. Vou dar um Ctrl Shift V para colar e veja como é que é formado o link. Vai estar o link do Docs aqui da planilha, vai ter o ID da nossa planilha e aqui no final eu tenho a célula que eu fiz esse link. O que nós vamos precisar fazer é apenas alterar esta última célula, esse último argumento aqui, para a gente conseguir formar um link para aquela determinada área. Vamos copiar antes dessa referência, então eu posso apagar essa referência, vamos copiar só isso daqui, ó, todo esse link, vou dar um Ctrl X. Aqui embaixo da Sônia, eu vou colocar igual hiperlink. No hiperlink, eu preciso da URL, lembrando, eu sempre coloco entre aspas duplas, abro aspas duplas, Ctrl V, aspas duplas, e eu não tenho aqui a referência da range, a referência da área que eu desejo, que seria lá a célula que se encontra a Sônia, que é na célula B13. Para eu conseguir fazer, agora é só utilizar a função corresp. Eu vou pegar aqui, vou colocar um e comercial para concatenar com a função e coloco corresp. A função corresp você já conhece, a chave de pesquisa eu já tenho aqui em cima, que é a Sônia, ponto e vírgula. O intervalo vai ter que ser toda a coluna B. Eu posso pegar, selecionar toda a coluna B, ou igual nós vimos anteriormente, se eu iniciar a partir da linha 6, eu tenho que somar com as linhas que eu tenho ali em cima. Mas nesse caso, eu posso selecionar toda a coluna B. Ponto e vírgula, 0 para ser exato, fecho os parênteses, e dou um Enter. Veja que aqui atrás, ó, ele deu o número 13. Se eu clicar aqui em cima, na página 2, deixa eu entrar novamente na função. Aqui a gente só esqueceu de deixar o número B na frente. Então, tem que ter a referência da coluna. Porque aqui ele vai dar somente o número. Agora sim está correto. Clico aqui no link, já vai estar o link daquela célula da Sônia, dou um clique e ele já vai direcionar lá para baixo para a Sônia. E aqui eu consigo ver. Ela fez 7.513, a comissão aqui de 751 no dia 23. Se eu selecionar o Thiago, já vai mudar minha referência aqui atrás. Você consegue ver aqui em cima de mim que mudou a referência. B20. Clicando no link, ele vai ir aqui para a célula que está o Thiago. Eu sei que é o dia 13, 8.858, comissão de 885,80. Bem interessante aí nós utilizarmos a função corresp, além de como nós já vimos nas outras aulas, alinhando ela dentro das funções, nós conseguimos fazer essas dinâmicas também, que é bem interessante aí para nós localizarmos determinado valor e até ir para aquela determinada célula.
Aqui ainda no hiperlink, eu posso apertar F2, nós temos outro critério, que é o rótulo do hiperlink. Aqui eu posso colocar qualquer texto entre aspas duplas. Digamos aqui que eu quero só link, ou eu poderia colocar o nome da pessoa com um link também. Pode ser dessa forma. Eu vou colocar aqui link e vai ficar somente um texto, link. Quando eu selecionar a pessoa aqui, Vera, vai aparecer somente link, sempre vai ficar assim. Clico em cima e consigo ir para a linha que contém o nome que eu selecionei aqui em cima. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comente o que você achou desta videoaula. Se tiver algo para agregar dentro desta função, deixa aqui também que a gente pode lançar mais videoaulas, mais séries de funções aqui das planilhas do Google. Eu vou deixar uma playlist aqui do lado para você dominar essa ferramenta. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Muito sucesso nas planilhas e na vida.